Em relação ao Senhor Cristo como Meixo Sama, né? E todas as reflexões que a gente vem conversando, por favor, esteja à vontade. Muito obrigado. Na verdade, a recíproca é verdadeira, né? A gratidão é toda nossa. O ministro Valdemar, eu falei à tarde e renovo agora. Eu quero ser um padre que nem o ministro Valdemar quando crescer. Um homem de Deus, um sacerdote de verdade. Sintam-se privilegiados. A gratidão é toda nossa. O ministro Valdemar, eu falei à tarde e renovo agora. Eu quero ser um padre que nem o ministro Valdemar quando crescer. Um homem de Deus, um sacerdote de verdade. Sintam-se privilegiados. Eu cresci dentro do ambiente de igreja para ver todo tipo de sacerdote, para saber que vocês realmente estão na mão de um grande pastor, de um grande pai espiritual. Minhas irmãs e meus irmãos, se nós resgatarmos um dos textos religiosos mais antigos da história, não é budista, não é cristão, não é judeu, é do hinduísmo. São os Vedas, os textos védicos, depois os textos Upanishads. Eles vão dizer que Deus, o absoluto, Deus supremo, se revela em várias faces, de várias formas, como o Criador, a qual eles chamam de Brahma. Lembra da cerveja? Brahma? Vem daí, Brahma. O mantenedor, Vishnu. E o destruidor, ou melhor, o renovador, Shiva, que é mais popular. Shiva destrói, para Brahman criar, para Vishnu manter. É um único Deus em várias faces. E para eles, Vishnu se revela, mantém o mundo, exatamente porque de tempos em tempos, ele, o Criador, nessa face de Vishnu, desce à Terra para recordar a humanidade de sua natureza original. E essa natureza original é divina. Tanto que para alguns gurus indianos, Buda é uma das faces de Vishnu. Jesus, Krishna. Será que Meixo Sama também? Não sabemos. Nem é importante saber. O que é importante saber é que não há nenhuma contrariedade, ao menos não no meu ponto de vista, hoje, desde a minha outorga, no fim de janeiro, no dia 30 de janeiro desse ano, depois de tamanha purificação que eu pessoalmente passei logo depois da minha outorga, e de tamanhas respostas que Deus me deu através dessa outorga, eu conheço a tradição messiânica há um bom tempo. Eu devia ter em torno de 8, 7, 8 anos, 9 anos no máximo, quando uma parte da minha família aderiu à fé promulgada por Meixo Sama, pelo mestre Mokichi Okada, o Senhor da Luz. Mas hoje, eu posso lhes garantir, sem medo de errar, que não há nenhuma contrariedade em um padre de tradição anglo-católica. O que quer dizer anglicano ou anglo-católico? É a tradição eclesiástica da Inglaterra. É co-irmã da tradição romana. Mas nós temos elementos católicos e também da reforma do século XVI. Por exemplo, um padre anglicano pode ser casado se quiser. É a igreja oficial do Reino Unido, lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Não há contradição alguma de um sacerdote cristão ser messiânico. Eu tenho todo orgulho de dizer para vocês hoje, nessa noite, que eu sou um padre messiânico. Tenho todo orgulho disso. Exatamente porque, uma vez que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
o Deus dos nossos primeiros pais, nos cria de acordo com a sua imagem e a semelhança. E isso é fato comum em qualquer doutrina. Nós somos a imagem, a semelhança da fonte que nos criou. Se a fonte que nos criou é luz, e olha que interessante que a ciência, a astrofísica, vai afirmar categoricamente, provar que todo o campo material, toda a matéria, foi criada a partir das estrelas. Mas quem diz é a ciência, não é esse padre gordinho que vos fala. Porque nós usamos batina preta exatamente para dar uma disfarçada. Nós fomos criados a partir da luz. Novas e supernovas. Tudo bem que o céu de São Paulo não nos agracia, mas quem vem do interior ou quem já foi para o interior tem um céu, o melhor estilo do planetário. As estrelas que nós vemos hoje já provavelmente não existem mais, são reflexos de sua luz que por bilhões de anos vagam até alcançar o nosso planeta. Segundo a ciência, comprovadamente nós fomos criados. Tudo o que existe no campo físico, a partir do mundo das células, veio a partir das explosões de novas e supernovas. Quando a ciência afirma isso, eu sinto Deus falando para nós: vocês foram feitos para brilhar, vocês são luz. Temos às vezes tanto medo da morte, e mal sabemos que somos eternos mesmo, porque somos luz. Cristo, para mim, revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, é a inauguração da profecia do Antigo Testamento. O Mashiach, o Hamashia, o Messias, o Deus Filho, que vem para libertar o seu povo. Curiosamente, Meixo Sama vai afirmar algo muito interessante. E me perdoe, ministro, por não entrar tanto no mérito de como eu conheci até aqui a igreja messiânica, mas vou chegar lá, eu prometo. Meixo Sama diz que há 3.000 anos a humanidade veio se desvirtuando da sua essência, não é isso? Se nós analisarmos isso sob o ponto de vista bíblico, vai de acordo com o período de Moisés, mais ou menos o período mosaico, como nós chamamos, em que há a primeira manifestação no Antigo Testamento dessa messianidade, ou seja, Deus, que por tamanho amor e por tamanha misericórdia, quer libertar os seus filhos, recordando-os da sua natureza divina, livre. Curiosamente, o trecho que foi lido nos ensinamentos de Meixo Sama hoje fala sobre a liberdade ponderada, com equilíbrio, a liberdade perfeita. Mas a humanidade não foi suficientemente honesta, divina, para manter fixa, a partir do povo de Israel, a sua natureza divina. Jesus vem, reinaugura um novo tempo através da cruz, e para mim, pessoalmente, a grande reconexão que Jesus faz entre Deus e a humanidade é comprovando categoricamente a vida eterna. Independente de reencarnação ou ressurreição, até porque Meixo Sama mesmo reconhece os dois fenômenos. Mas o mais importante, o que une todas as crenças, todas as práticas de fé, é o reconhecimento da eternidade da consciência. Afinal de contas, nós somos luz, somos eternos. A grande aliança que Jesus estabelece é essa. Ora, Jesus resgata a humanidade, perfeito, eu pessoalmente reconheço isso, não há problema algum, mas eu lhes faço uma pergunta muito honesta e simples. Depois deste resgate da cruz e da ressurreição de Jesus, depois de sua mensagem, o mundo se transformou no paraíso na terra, sim ou não? Bom, parece que não está todo mundo convencido, né? Tem alguns que estão pensando, será que a gente já está no paraíso na terra? Que maravilha, alguém aqui ganhou na loto e a gente não está sabendo.
Sim ou não? Não. Não, problemas continuam. Agora é o tal do Zika vírus, chikungunya, né? O zumbi do zumbi, né? A versão zumbi da dengue. O Estado Islâmico querendo islamizar à força o mundo inteiro, principalmente a Europa. Sabe o que eu acho interessante? Tantos problemas estão acontecendo na humanidade exatamente hoje, neste momento. Problemas que aconteceram em igual proporção há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e assim vai. Mesmo depois da vinda de Jesus, como padre, afirmo que o mundo foi transformado por Jesus, ok? Mas o mundo foi 100% melhorado? Não. Incompetência de Jesus? Não. Incompetência de quem? Nós, humanos. De novo, memória curta, vida curta, memória curta. Nos esquecemos da nossa natureza divina. Na abertura do culto da grande construção agora à noite, ouvimos Meixo Sama falar: apesar da vida curta, estabeleço a ideia do paraíso na terra, para que as almas sofredoras possam viver em paz neste mundo infernal. Olha como isso é forte. Meixo Sama adota para si a autoridade do Messias. Cumpre, não sendo cristão, aliás, durante uma boa parte da sua vida foi ateu, um homem rico no campo da joalheria, né? Milionário. Depois frequentou a Omoto, uma prática de fé estabelecida lá no Japão, no final do século XIX, por uma mulher, uma prática de fé feminina, derivativa do shintoísmo, que é a religião nacional do Japão. No Extremo Oriente, curiosamente na terra do sol nascente, ele veio cumprir com perfeição todos os mandamentos de Jesus Cristo. Sejam sal da terra, sabor, valores, tempero, e luz no mundo. Eis que vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Quem disse isso? Jesus Cristo. Mas os cristãos herdaram uma consciência de Messias muito judaica. É um Messias que vai vir, salva geral, limpa a barra de todo mundo. Ninguém precisa fazer muito esforço, não há purificação. Porque o Messias tem que ter feito tudo isso. Tanto é verdade que no Antigo Testamento, mesmo o povo liberto por Moisés é o mesmo que vai adorar um bezerro de ouro. Dias depois, nós nos esquecemos o tempo inteiro. E Meixo Sama, passados 2000 anos, não podia ter vindo do seio do cristianismo, porque senão ele teria herdado essa consciência de um Messias isolado numa redoma de cristal. Não. Mas ele veio cumprir esse mandamento. Então, para mim, Jesus é a divinização do humano, é o Deus que se faz homem. E Meixo Sama é o homem que se faz Deus. É este equilíbrio perfeito. O Deus Filho reside a partir de então em cada um de nós. Por isso que Kyosho Sama, o atual líder, está certíssimo. A era da noite acabou porque o sol está disponível para todas as consciências que quiserem simplesmente ver essa redenção. E o extraordinário é que Meixo Sama reconhece a sua própria essência divina. Ele não toma o papel do Deus Pai. O Deus Supremo continua. Mas assim como Jesus diz: eis que eu e o Pai somos um, nós, quando descobrimos a nossa natureza divina, nos tornamos um com o todo. Afinal de contas, repito, somos luz e somos eternos. E assim como Jesus atinge o apogeu da sua messianidade no sofrimento da cruz e do sangue no Calvário, Mestre Mokichi Okada, nas tormentas de um AVC, compadecendo de dores. Hoje eu soube que o Pedro, 3 infartos e um AVC, está de pé. Olha o que é uma natureza messiânica.
Ou seja, atingir essa consciência de que eu, você, nós somos Messias. Não há mais a necessidade da cruz. Graças a Deus. Até porque se fosse fazer uma cruz para um padre do meu tipo, ia ter que ser de pau-brasil, de madeira de peroba, Não há necessidade da cruz, não precisamos desqualificar o Calvário. Mas a partir do exemplo de Meishu Sama, que se torna assim Senhor da luz, por quê? Nós nos tornamos senhores daquilo que conhecemos totalmente. Não somos criadores. Não é Senhor no intuito de dono ou de autor. É no sentido de mestre, de supremo conhecedor da natureza divina. E o que há de mais extraordinário em Meishu Sama é essa simplicidade com que esse reconhecimento é feito. Chorei. Curiosamente, Jesus também usava a imposição das mãos. Muito provavelmente porque Jesus havia aprendido com seus antepassados essênios essa técnica de imposição das mãos. Meishu Sama, no ápice do novo milênio, um homem de novo tempo,